Olá, alunos do UniFSA, meus queridos enadistas, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 4 do Enadcast. Essa série de podcasts que a gente tem feito aí com a intenção de conversar um pouquinho com cada um de vocês sobre temas tão necessários, tão caros, tão precisos nesse momento importante que é a prova do Enad. Já temos aí alguns episódios riquíssimos, com algumas temáticas bastante discutidas. No episódio de hoje, a gente vai receber uma professora querida do UniFSA para falar um pouquinho sobre meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia, assuntos bastante necessários para que a gente converse e entenda um pouco mais. Roda a vinheta. Professora Eudelita Águida, muito bem-vinda. A professora Eudelita é engenheira, é nossa coordenadora do Núcleo de Educação à Distância, professora do UniFSA há bastante tempo, já participou aí de muitos momentos importantes na nossa instituição, é doutora em engenharia de produção, é pessoa que fala muito sobre esse tema, sobre meio ambiente, sobre tecnologia, sobre sustentabilidade, e de fato são temas bastante necessários aí para a gente conversar um pouquinho. Então, professora, muito obrigado por estar aqui conosco hoje nesse episódio tão importante. Eu que agradeço, Edjufre. Muito obrigada pelo convite. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem falado, na verdade, muito socialmente sobre isso, né, nos últimos tempos, Adelita, e a gente sabe o quanto que é um tema caro para o Brasil, para a sociedade como um todo, e também para esse aluno que está aí com o pé numa profissão, numa área que bem escolheu, e é um tema muito geral, mas é um tema muito próximo a todos nós, né? Então, a gente poderia começar conversando um pouquinho sobre isso. Você, como especialista da área, que trabalha, que discute, que produz muito sobre essa temática, quais seriam os desafios principais, assim, em relação a essa perspectiva ambiental que a gente tem na atualidade? Eu acho que o principal desafio, Edjufre, o conhecimento. Se a gente for voltar um pouquinho na história, a gente começou a conversar sobre sustentabilidade há 50 anos atrás. 53, De fato, especificamente, foi em 1970, com aquela questão da era hippie, e as pessoas começaram a se preocupar com o planeta. Então, a gente veio evoluindo, a ONU fez uma série de discussões, em 1987, a Harlem Brundtland criou o conceito, de desenvolvimento sustentável, que era garantir para gerações futuras o que nós temos atualmente, trouxe a discussão do tripé da sustentabilidade, que é essa inclusão do meio ambiente, da sociedade e da economia, que muitas pessoas acham que é utópico, que é difícil você fazer esse conjunto de ações e promover o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que o maior desafio que nós temos é essa divulgação da informação, de que realmente é o desenvolvimento sustentável. A gente precisa parar de pensar que desenvolvimento sustentável é proteção de fauna e flora. Na verdade, desenvolvimento sustentável é proteção do meio ambiente, inclusive a proteção do ser humano, porque nós fazemos parte do meio ambiente. Eu acho que o grande desafio para a gente é essa inclusão, a gente se sentir incluso e incluído no problema. Talvez esse ponto seja um ponto de fato de percepção, de entendimento, de uma forma geral, porque eu sou leigo, claro, nesse assunto, mas quando a gente fala em políticas de meio ambiente, em preservação, isso que você citou agora vem à tona como uma coisa que fosse distante da nossa Isso. realidade, né? Mas aí, em relação a essa preservação, como é que esse aluno enadista, por exemplo, ele pode entender, ele deve entender quanto que como e quanto essa proteção ao meio ambiente afeta diretamente na vida dele, no cotidiano mesmo, na casa dele? Quais são essas práticas de buscar essa sustentabilidade, essa preservação ambiental que afeta diretamente a minha vida, a vida de cada um de nós? Pois é, a gente acha que as práticas são só preservação de fauna e flora, como eu te falei. Na verdade, quando eu penso num consumo consciente de água, quando eu penso em não desperdiçar alimentos, quando eu penso em ter um ambiente saudável, quando a gente fala de saudável, é no sentido do saneamento básico, você ter acesso a uma água de qualidade, você ter acesso a um ar de qualidade, você ter acesso a um alimento com qualidade, ou ter acesso a esses alimentos, isso é uma questão que envolve exatamente a nossa inclusão nesse processo.
Por isso que eu disse para você que é muito mais a questão da nossa sobrevivência junto a essas questões no planeta, né, essas questões na sociedade, do que meramente a gente imaginar que tudo isso é de responsabilidade do poder público. Se você imaginar hoje, a gente tem as ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU em 2015, uma agenda que a gente precisaria cumprir em 2030, todos os países. O primeiro preceito da ODS é a erradicação da pobreza, e o segundo é a erradicação da fome. Quando você pensa que a gente tem 1.300 bilhões de pessoas no planeta e nós temos 735 milhões de pessoas passando fome. E aí você se pergunta, nós que somos da área de engenharia, 60% do que se produz na porteira, que é o que a gente chama dentro do agronegócio, ele se perde ao longo do processo. Então, como é que você perde 60% de alimento ao longo do processo e você tem várias pessoas passando fome na Ásia, na África, na América Latina, uma percepção global, e você não consegue se incluir? A partir do momento que eu fecho a minha torneira e eu estou permitindo que outras pessoas tenham acesso à água, porque eu não estou desperdiçando. Então, isso tudo parte da educação ambiental e parte desse processo de conscientização, esse processo de consumo consciente. Então, a nossa sociedade ela precisa evoluir muito, como eu falei. É uma discussão muito nova, 53 anos de discussão sobre desenvolvimento sustentável. É uma temática muito nova. De fato, é uma discussão nova, mas, por outro lado, a gente percebe que as nossas matrizes curriculares, por exemplo, de todos os cursos, já há um tempinho exigem um olhar, né, mais acuidado, um olhar mais preciso com essa questão do meio ambiente, inclusive tirando do ponto de algumas áreas específicas para dizer, olha, essa discussão, esse entendimento sobre tudo que envolve meio ambiente, sustentabilidade, ele não é exclusivo de algumas áreas de formação. Ele é um tema transversal que a gente precisa discutir na odontologia, na enfermagem, no direito, na psicologia, nas engenharias, na arquitetura, enfim, em todas as áreas. Porque entra uma prerrogativa ali de cidadania, né, de participação social, que é totalmente não tem relação direta com a área de formação que cada pessoa escolheu. E aí entra nesses desafios que você muito bem citou, e aí eu gostaria que você citasse um pouco, Eudalita, em relação a essas práticas. Como é que esse profissional, como é que esse aluno enadista que está aqui já finalizando o processo de formação, já adentrando o mercado de trabalho, já passou por muitos momentos de discussão em sala de aula, de todos os pressupostos, como é que ele, nesse momento de aferir sobre essa formação dele, ele poderia se posicionar fazendo uma relação da área que ele escolheu com a sustentabilidade? Como é que ele pode, por exemplo, adequar a sustentabilidade dentro da odontologia, dentro da enfermagem, Pronto. dentro da estética? Perfeito. Por exemplo, dentro da odontologia, o que é que a gente pode pensar? Você vai para um ambiente laboral, você vai para um consultório e você vai ter alguns produtos químicos que você vai trabalhar e você vai ter alguns produtos que você vai precisar descartar. Será que no teu consultório tu faz o descarte correto? Você separa o teu lixo, o que é infectante do que não é infectante? A partir do momento que você começa a ter essa preocupação, aí você já começa a promover um desenvolvimento sustentável, você já começa a reduzir os danos ambientais. Vamos pensar, por exemplo, você falou do curso de enfermagem. A partir do momento que eu tenho todo um trabalho de conscientização coletiva com o meu paciente e eu começo a reduzir também a quantidade de materiais e começo a colocar esses materiais para um descarte correto, eu já estou fazendo também isso. Por exemplo, na farmácia, é uma das coisas que a gente, inclusive, já comentou em algumas possibilidades de conversa e diálogo com o pessoal da farmácia. Hoje você compra um remédio. Muitas vezes o médico te passa 7 comprimidos e, no entanto, na embalagem você tem 10 comprimidos. O que fazer com aqueles outros 3? Então, você tem que fazer um descarte correto desses remédios com prazo de validade vencido. As dosagens, elas precisam, sei que tem todo um apelo comercial, mas as dosagens, elas precisariam estar dentro dos parâmetros para que a gente não tivesse esse desperdício. As engenharias, elas podem trabalhar com práticas de sustentabilidade. Quando você pensa na engenharia elétrica,
todo o processo de automação, todo o processo de criação de algoritmos para uma melhoria de iluminação, você está reduzindo a quantidade de energia que você está utilizando. Quando você vai para um processo de fábrica e você imagina fazer todo um planejamento operacional padrão, que você diminui o tempo, né, que a gente chama de just in time, você está fazendo o quê? Uma redução de recursos humanos, porque você está sobrecarregando menos o teu trabalhador, o teu colaborador, você está fazendo uma redução de recursos físicos, recursos materiais. Na engenharia civil, quando você pensa em desenvolvimento sustentável, por que você não pode pensar em construções sustentáveis, utilizando materiais que são oriundos de demolição, oriundos de reaproveitamento, você pensar em iluminação, em ventilação natural, a arquitetura pensar com essa possibilidade. Então, toda vez que você pensa num processo de melhoria, você está pensando em desenvolvimento sustentável, você está pensando em aplicação de técnicas e metodologias, habilidades e competências que envolvem as questões de sustentabilidade. Estão bem brincadas as duas, né? Quando você olha para o meio ambiente, você automaticamente pode estar e deve estar fazendo uma prática sustentável. Exatamente. Você deu alguns exemplos aí excelentes que se aplicam a muitos cursos, e a gente poderia citar em linhas gerais que algumas pequenas mudanças de comportamento, algumas mudanças de atitude, elas já seriam um ponto de culminar com essa prática do meio ambiente, com essa preocupação com o meio ambiente. Isso não está afastado da gente como uma política muito ulterior, não é só a questão da Amazônia. A Amazônia está muito longe da gente, são políticas externas que estão envolvidas ali. Eu não moro perto de rio, eu não tenho... Enfim, uma série de outras dificuldades que algumas delas, de fato, não estão ali nas nossas proximidades. No entanto, pensar o meio ambiente e a sustentabilidade não são apenas essas questões mais colossais, né? Ela começa com esse pequeno cuidado com produtos de consumo, com coisas com descartes, com reaproveitamentos, né? Para que você ocupe um lugar ali de pessoa comprometida com... Por isso que a academia tem esse papel, né? Dentro de todas as formações, discutir em cada área, claro, mas esse papel também que não é só acadêmico, mas ele também é de cidadania. Isso. Né? Como é que eu me comporto perante esse lugar? E você falou no começo sobre essa juventude, né? Esse tempo muito próximo que a gente tem discutido sobre sustentabilidade. E há pouco tempo também a gente é uma sociedade, digamos, mais tecnológica, né? Uma sociedade cujo advento da tecnologia é dos anos 2000, digamos assim, 20 e poucos anos. É que, de fato, a internet, tudo que ela trouxe, vem aos poucos se aproximando, se aprimorando e tudo mais. Como é que a gente poderia, então, usar isso a nosso favor? Como é que a tecnologia ela poderia estar ali próximo para que essas práticas fossem mais sustentáveis? Ou não? Você, como especialista, vai nos dizer agora. A tecnologia ela está aumentando o problema do meio ambiente? Sucatas, coisas eletrônicas? Como é que funciona isso? Na verdade, o que aumenta esse volume de materiais descartados é o consumismo, né? Somos nós que procuramos estar sempre antenados e consumindo muito além do que na maioria das vezes a gente precisaria. Né? Mas a tecnologia, ela vem para somar sim. Você imagina quando a gente tem a IoT, a internet das coisas. Tu imagina que tu tá no teu apartamento, tu sai e deixa a tua luz acesa. Ali vai gerar todo um custo para você, fora que a gente está usando um recurso natural que vem lá da hidrelétrica, que vem lá da água. E aí você imagina que você tem um aplicativo que você possa desligar a tua luz. Então, a inteligência artificial, ela vem com essa pegada. Qual é outra perspectiva que a gente tem? As tecnologias limpas. Então, quando a gente fala em energias renováveis, quando a gente fala em biocombustíveis, quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologias limpas, energia solar, energia eólica, que são energias limpas e altamente tecnológicas, a gente está trazendo isso completamente para a atualidade. Por exemplo, você vai pensar no agronegócio. Quando você fala em agricultura de precisão, que você vai colocar um agrotóxico ou colocar um adubo em quantidades diferentes no mesmo solo, porque você já consegue mapear qual é a necessidade de cada um, você imagina o ganho que a gente tem em relação às questões sociais, econômicas e ambientais. Então, a gente tem muita tecnologia para ser feita.
A gente tem avançado muito. E essas tecnologias, elas têm feito com que a gente consiga, inclusive, mapear. Hoje em dia existem drones e existem alguns algoritmos que você consegue rastrear, inclusive, quando vai ter um desmatamento ou quando vai ter uma queimada. Então, você já consegue fazer toda essa chipagem de animais, acompanhamento de fauna e flora, acompanhamento de extinção e, fundamentalmente, acompanhamento das mudanças climáticas. Porque as mudanças climáticas, esse acompanhamento que a gente tem do IPCC, né, que é o painel interamericano de estar sempre estudando e estar sempre fazendo congressos e reuniões a respeito das mudanças climáticas, isso tudo é oriundo de uma tecnologia muito bem Você assertiva. acredita, então, que essas tecnologias quem vai impactar o mundo, ou quem está impactando já o mundo na resolutividade? Eu não sei se a palavra certa seria resolutividade, mas é no combate ou na melhoria da visão das pessoas com relação à sustentabilidade à preservação do meio ambiente? Seria a tecnologia que vai nos salvar Eu desse. acho que a tecnologia e o acesso ao dado. Você saber interpretar o dado, você poder conhecer. Para você ter uma ideia, a gente tem uma fala errônea. Quando a gente diz, a maioria das pessoas, elas dizem o seguinte: o efeito estufa é ruim. O efeito estufa é ruim. Na verdade, graças ao efeito estufa é que nós estamos no planeta Terra. Porque é ele que faz esse equilíbrio termal, esse equilíbrio térmico para que a gente esteja aqui. O que é ruim são os gases que nós expelimos através da queima de combustíveis fósseis e outros combustíveis que provocam o buraco na camada de ozônio. Então, a prática de queima de combustíveis fósseis é que gera o aumento de gases do efeito estufa e a gente provoca esse buraco na camada de ozônio. Mas o efeito estufa ele é completamente benéfico. Graças a ele é que nós estamos aqui. Então, a gente ainda tem muita interpretação errônea a respeito dos termos, né? A respeito do que realmente compensa para a gente, né? Então, a gente está tem impactando do ou que é que está não, né? impactando ou não. Você já falando sobre isso, eu poderia até fazer um recorte. Seria nesse sentido que essa degradação afeta a vida das pessoas, assim, qual é o nível desse afetar? O que mais tem afetado hoje a vida das pessoas em relação à qualidade de vida mesmo, assim? Quais são as diferenças entre nações, ou até dentro do próprio país, por ser continental, a gente já sabe que tem algumas diferenças climáticas aí. Nós, por exemplo, somos um povo que temos sofrido muito com o calor, né, nessa zona tropical aí, que está cada vez mais forte em si. Então, qual a relação disso com quais cuidados? O que é que a gente está deixando de fazer? Perfeita pergunta. Eu acho, Ed Joffre, aqui é uma opinião do que eu já li, do que eu já estudei. Se você pensar, a Era do Gelo, ela sempre existiu. A gente vai ter glaciações. A gente sempre teve. Então, aquele filminho que a gente assiste da Era do Gelo, ela é uma recorrência e a gente não pode dizer que a nossa humanidade próxima, ou as nossas próximas gerações não vão passar por isso. Então, o aumento da temperatura na Terra, ele é natural. Só que essa aceleração, ela é provocada pelas nossas práticas errôneas. Então, a partir do momento que eu começo a me preocupar com essas práticas, né, não usar um combustível fóssil, diminuir a queimadas, a gente tem países que ainda apostam como principal fonte energética o carvão mineral. Na Ásia, não precisamos citar o nome dos países, mas que ainda apostam em carvão mineral como sua principal fonte energética. Ou seja, bem Bem aquém. aquém do que a gente imagina de tecnologia possível de geração de energia hoje. Então, a gente ainda tem muita coisa que a gente precisa evoluir. E esses países, eles acham que eles não afetam o globo, né, porque eles pensam muito no local, mas aquela fumaça da queima, ela é global. Então, ela vai interferir, sim, no aumento da temperatura na Terra, porque o clima ele não muda. O que há é um aumento na temperatura, o que a gente vai ter uma diferenciação de temperatura, e os estudiosos já dizem que o globo vai aumentar 1,5 graus a cada 10 anos. Então, você imagina o quão insuportável vai ficar. Fora que a gente tem também todos os desastres ambientais. Agora mesmo a gente viu um desastre Isso, ambiental no Rio Grande do Sul. A gente está hoje
a mídia inteira estava falando sobre isso. A gente sabe que existem os problemas ambientais, que existem as questões que são naturais, mas a gente sabe que a gente também provoca algumas ações e acelera. Você imagina, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem uma encosta de morro, onde você tem várias árvores que estão com as suas raízes fincadas, impedindo que aquilo ali desabe. Você chega, faz um monte de casinhas, pelas necessidades urbanas, né, que a gente tem nas cidades, o aumento da população, e de repente aquilo tudo desmorona. Aí você diz, a natureza é ruim. A natureza não é ruim. Na verdade, nós interferimos ao ponto de que ela não conseguiu mais sustentar aquilo dali. Então, essa é a percepção, que nossas ações, elas reverberam em ações na natureza mais fortes do que deveriam. Elas estão todas vinculadas Estão ali. todas vinculadas. A gente tem, você falou das ODSs, eu queria que você falasse para os nossos alunos enadistas, destacasse, na verdade, alguns itens, né, desse desenvolvimento sustentável. O que, que seria um foco de, não vou dizer prioritário, que todos eles ali são muito importantes e necessários, né? Mas pontue alguns para a gente, uns três, por exemplo, que o aluno precisa ficar bem antenado e pelo que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Como possibilidade de uma questão, por exemplo, de aplicação ou de intervenção. Pronto. Estudando também assim o conteúdo do ENAD, que a gente já vem acompanhando há algum tempo, eu vejo que tem muitas questões de conhecimentos gerais que elas abordam a questão da sustentabilidade, que elas abordam a questão da sustentabilidade global, estudos de clima, mobilidade urbana. Então, é um conteúdo também que vem muito recorrente, porque isso também envolve a questão da sustentabilidade, aumentos das cidades. E eu queria chamar a atenção também para que vocês, se vocês pudessem ler, né, procurem no site da ONU, conhecer as 17 ODS. Como eu falei, a primeira delas é a erradicação da pobreza, a segunda é a erradicação da fome. Existem as cidades sustentáveis, então tem um ODS que é as cidades sustentáveis, tem outro ODS que fala sobre qualidade de vida, tem ODS que foca em combate à fome, tem ODS que foca em preservação de fauna e flora, preservação de água, então isso cabe muito para os meninos da engenharia civil aí que vão trabalhar com a parte sanitária, né? Energias renováveis, indústria sustentável, então tudo está linkado. Saúde para todos, educação para todos. Então, as ODS, elas são muito amplas, elas envolvem aspectos sociais, ambientais e tecnológicos e econômicos. Agora, eu queria chamar a atenção também, pedir para vocês lerem um pouquinho sobre os refugiados do clima. Esse é um tema em que é super atual. Nós temos populações que estão realmente migrando e deixando alguns bolsões no mundo por tornarem esses bolsões completamente inóspitos, ou seja, a impossibilidade de viver. Por quê? Porque se aumentou muito a população, você exauriu os recursos naturais e essas populações elas estão se mudando e estão migrando para outros locais porque não tem água, porque não tem comida, porque não tem emprego, porque não tem saúde, porque não tem saneamento, porque não tem os itens básicos para a garantia da sociedade. Isso também é impedir que a sociedade viva com sustentabilidade. Então, se vocês tiverem a oportunidade, leiam sobre isso também, sobre os refugiados do clima, que a gente tem muita informação que pode ser abordada no ENAD. Então, fica aí a dica para vocês. Excelente, professora Delita. Assim, a gente fica muito feliz em ouvi-la sobre essa temática tão necessária e que, com certeza, muito dificilmente não será trabalhada no ENAD, porque a necessidade de se falar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, não é somente atual, é impregnada ali como uma naturalidade, né? Com uma relação muito próxima com todas as áreas, porque além das áreas, ela é cidadania, ela é sociedade, né? É um povo que está é o povo que está em questão. Você deu aqui muitas dicas, isso é excelente, mas aí para finalizar, e já lhe agradecendo muito mesmo, de novo, pela sua generosidade, por estar aqui conosco discutindo e colaborando com essa temática que lhe é tão própria, uma questão do ENAD caiu, é sobre sustentabilidade, é sobre a relação com o meio ambiente. O que o aluno não pode deixar de citar? O que ele não pode deixar de dizer? Não deixem de citar o tripé da sustentabilidade. Sempre que vocês tiverem alguma questão subjetiva, que vocês precisarem fazer a formulação de vocês,
coloquem, não deem a sua opinião, porque realmente no ENAD não é isso que eles estão buscando o seu conhecimento, mas foque em trazer aspectos econômicos, sociais e ambientais, porque falar de desenvolvimento sustentável é falar desse tripé. Então, eu não posso focar só em fauna e flora, eu não posso focar só em problemas econômicos como consumismo, e eu também não posso focar só em problemas sociais, como as mazelas que a sociedade vive. A gente tem que focar nos três e, de preferência, se puderem, leiam também sobre possíveis soluções em cima das ODS, porque isso vai facilitar a sua percepção e o seu poder de argumentação. Excelente, professora Delita. Muito obrigado mais uma vez por ter nos contribuído aí com essa temática tão necessária e tão importante. Eu que agradeço, né, a confiança e a possibilidade de estar conversando com vocês. E eu desejo que todos vocês, no dia 26 de novembro, estejam presentes às provas. E lembrem-se, se tiver alguma questão, lembra, nós assistimos o podcast, então a gente está por dentro do assunto. É isso aí, aluno Enadista UniFSA. Esse foi o episódio número 4 do Enadcast. Muito obrigado, assistam todos os episódios, não deixe de compartilhar, de curtir, de rever sempre que for muito necessário. A gente está preparando o próximo, daqui a pouco a gente se vê novamente. Um abraço, até lá.